Olá, bem-vindos a mais um devocional O Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando no tema A Justiça e o Reino de Deus. Estamos usando como base o Sermão do Monte, ministrado pelo nosso Senhor Jesus por seus primeiros discípulos, mas que também serve para nós, e foi registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Hoje nós vamos olhar para a passagem que se encontra no capítulo 5, dos versículos 31 e 32, e diz assim: Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então nós percebemos aqui que o Senhor Jesus faz um realinhamento do casamento para os judeus. Os judeus, eles tinham na lei deles o direito de dar carta de divórcio para suas mulheres. E só que isso não era a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que isso foi dado para eles, foi permitido para eles, devido à dureza do coração deles. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que os casamentos perdurem até o final dessa vida. Não é à toa que quando casamos e nos entregamos ao nosso Senhor, entregamos o nosso casamento ao nosso Senhor, nós dizemos até que a morte nos separe. Então, essa é a dinâmica de Deus para o casamento. Infelizmente, o homem, com a dureza do seu coração, ele veio se separando. Então Deus, para dar uma ajeitada, até para proteger a mulher, porque naquela época a sociedade era muito machista e o homem se protegia, mas a mulher não. Deus dá permite, na verdade, não dá porque isso vem do coração deles, mas permite a condição do divórcio para que a mulher fosse protegida. Porém, Jesus aqui faz um realinhamento disso. Isso vale para vocês que têm o coração endurecido, mas o meu filho e aquele que faz parte hoje do meu reino, ele não deve ter esta condição aqui como uma condição comum. Se a gente olhar hoje para a sociedade atual, é muito fácil separar. Escondido pelo nosso direito de ser feliz hoje, a instituição casamento ficou fragilizada. Ou seja, se o meu cônjuge não me faz feliz, eu tenho o direito de me separar. E eu não entendo que um casamento é uma instituição exatamente para que as pessoas que estão dele possam se aperfeiçoar uma com a outra. Deus está no comando de todas as escolhas, ou seja, se Deus te deu um cônjuge, é porque através desse cônjuge você pode ser melhorado. Onde existem duas pessoas, existem duas formas diferentes de se pensar. E essas formas diferentes, elas são positivas para o nosso amadurecimento. Agora, tem algo muito importante aqui. Normalmente, é o que a gente percebe em relação aos casamentos, que cada um quer fazer a tua vontade. Fazer que o seu desejo seja o que prevalece. Mas isso não deve ser o principal ponto. Quando a gente pensa que o casamento foi feito, quando Deus imaginou o casamento, era para que se unissem duas carnes, aonde seria o ponto de união? Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho a minha vontade, eu tenho os meus desejos. Minha esposa tem a vontade dela e os desejos dela. Mas o que vale? A vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. O que vale? Olharmos para o que Jesus Cristo espera de nós e a vontade dele ser feita. Ou seja, nós nos tornamos uma só carne quando temos a vontade de Jesus Cristo para o nosso casamento como centro do nosso casamento. Isso é muito importante. Aí já não vale mais a minha vontade, já não vale mais a vontade da minha esposa, mas vale a vontade de Jesus Cristo, ou seja, a vontade de Deus para o nosso casamento. E aí podem ter certeza que um casamento que Jesus reina, um casamento que Jesus é quem conduz o casamento, é um casamento que não termina, é um casamento que vai chegar até o final dessa vida de forma saudável. Não quer dizer que não haverão lutas, não quer dizer que não haverão momentos de confronto no sentido de discórdia, melhor dizendo, mas no final podem ter certeza, Jesus Cristo vai trazer restauração, Jesus Cristo vai trazer comunhão e vai conduzir esse casamento. Então, sempre que tivermos numa situação dessas, nós devemos refutar o divórcio. Aqui ele diz, inclusive, que há uma possibilidade, quando há o adultério aqui, quando outra pessoa cometeu imoralidade sexual. Então, quem foi ofendido pode pedir a separação. Mas eu creio que nós devemos, até nessas situações, ser misericordiosos. Afinal de contas, Deus fala que nós devemos perdoar o nosso próximo, nós devemos
fazer com que ele tenha uma segunda oportunidade. Isso não quer dizer, e eu acho que é o ponto aqui, que a gente vai ficar vivendo essa situação para sempre. Ou seja, a pessoa ela não quer se livrar dessa condição pecaminosa, ela quer continuar na imoralidade sexual, continuar. Aí entendo que aqui a vontade de Deus é que a gente repense. Mas mesmo nessa situação, nós devemos submeter isso a Jesus Cristo, entender a vontade dele, porque mesmo em situações como essa, se orarmos, se nos entregarmos a Deus, ele tem poder para fazer com que essa situação seja sanada. Então o mais importante de tudo é que os nossos olhos saiam da nossa própria situação ou da situação do nosso cônjuge e vão para Jesus Cristo, que é aquele que vai conduzir o casamento da melhor maneira e vai fazer com que todas as coisas possam ser restauradas. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!